autora de Frankenstein, grande escritora que trouxe ao mundo e à Inglaterra o gênero do terror gótico. Falo de Mary Shelley, que é a personagem deste vídeo de hoje. Mary Wollstonecraft Shelley nasceu em 1797 na Inglaterra e era filha de um importante filósofo e escritor chamado William Godwin e da também escritora Mary Wollstonecraft. Ela viria a se tornar a criadora do monstro Frankenstein, em sua obra que ajudaria a inaugurar o gênero do terror gótico, uma literatura genuinamente inglesa. Mary Shelley tem a importância nesse cenário do período romântico na Inglaterra, quando, a partir dessa sua base familiar, ou seja, por ser filha de dois nomes já com uma certa ascendência, já consagrados dentro do mundo literário inglês, teve a formação já desde cedo para se tornar de fato uma literata, uma mulher das letras. Seu pai, que era um filósofo e que escrevia sobre política, William Godwin, era dono de uma loja de livros, portanto de uma livraria, e desde cedo criou a ela e a sua meia-irmã, Claire, em contato com livros. Mary começou a escrever muito cedo e quando escrevia tinha o gosto pela literatura fantástica, por lendas, por contos de terror que lia às escondidas, porque na época não era de bom grado, não era muito bem visto mulheres não só escreverem e participarem da literatura, como lerem aquele tipo de livro. Portanto, a partir do momento em que ela tem uma formação que é tutorada pelo seu pai e é criada para ser de fato alguém que pudesse desenvolver a criatividade e a sua capacidade imaginativa para tornar-se uma escritora, Mary Shelley começa a construir uma carreira e uma vida conturbada, cheia de altos e baixos, mas riquíssima. Mary Shelley, na verdade, esse sobrenome Shelley deve-se ao fato de que quando ela estava mais ou menos com 16 anos de idade, após ter sido mandada pelo seu pai, William Godwin, para passar uma temporada na casa de um amigo, onde aprenderia mais sobre literatura, um amigo na Escócia, ela conhece o jovem poeta Percy Bysshe Shelley, que era um nome que aparecia naquele momento no romantismo inglês, já com suas primeiras obras, ou melhor, sua primeira obra publicada, e que era de família aristocrática, portanto tinha uma vida de um certo luxo. E quando ele a conhece, com apenas 16 anos, ela e ele com 21, surge uma paixão entre os dois, e eles começam a trocar confidências, a encontrar-se escondidos. Inclusive dizem que o primeiro encontro deles, o primeiro beijo e talvez até a primeira relação sexual ocorreu no cemitério, que era um lugar que ela gostava de frequentar. Dizem ainda mais que teria sido próximo à tumba, à sepultura de sua mãe, Mary Wollstonecraft, que por sinal morreu 10 dias depois de ter a Mary Shelley. Ou seja, Mary nasce e carrega durante um bom tempo da sua vida o fato de ter sido a geradora da morte da mãe. E esse traço biográfico vai ser incorporado a muitos dos seus traumas e problemas existenciais no drama da sua vida. Pois bem, então, depois dessa temporada que ela passa na Escócia, ela retorna para a Inglaterra, para a casa do seu pai, e o Percy Bysshe Shelley volta atrás dela, vem atrás dela, querendo, de fato, dar início a uma relação mais séria. Ocorre que o pai não recebe bem essa tentativa de namoro ou até mesmo de casamento do poeta Bysshe Shelley
em relação a Mary, que era apenas uma jovem, uma adolescente, e nega essa possibilidade. Fato que leva os dois a fugirem. Eles acabam fugindo para morar juntos. Primeiro vão morar numa casa em St. Pancras, em Londres. Depois mudam-se para um bairro melhor. E junto com ela vai a sua irmã mais nova, né, a Claire, a sua meia-irmã. A partir daí começa toda uma história de sofrimento, de angústia, digamos que uma grande história, não vou dizer de amor, talvez até mais um amor dela para com o B.C. Shelley do que dele para com ela, mas naquele momento de paixão, como dois jovens, eles iniciam essa trajetória para viver apenas da literatura. Os dois eram muito ligados. Ela começava a escrever as suas primeiras linhas ali, depois de tantas e tantas leituras que fez durante essa sua juventude, e estimulada pelo pai, William Godwin, começa a traçar ali o panorama do que viria a ser uma obra futura. E ainda mais com o namorado, com o parceiro poeta romântico, começa a ser estimulada também nesse sentido, a fazer surgir uma obra, a tornar-se uma escritora. Os contratempos são muito grandes na relação entre B.C. Shelley e a Mary, porque ele perde a renda que tinha da família de caráter aristocrático quando descobre que os dois estavam juntos. E mais à frente esse drama vai aumentar, porque a Mary Shelley vai descobrir que o B.C. Shelley era já um homem casado. Apesar de muito jovem, 21 anos apenas, ele já tinha naquela época, quando eles começam a se relacionar, uma esposa e uma filha. Fato esse que ainda tornaria maior o drama vivido pelos dois. Pois bem, então Mary Shelley começa essa vida de mudanças e muitas incertezas, na medida que os pais do Shelley, do B.C. Shelley, cortam o dinheiro que mandavam para ele, aquilo que ele utilizava para fazer as despesas da sua vida, que era destinada tão somente a bebida, festa, noitadas, né, bares, círculos literários, e a escrever, a declamar, a participar de saraus, e ele começa a ter que viver de algumas rendas que ainda conseguia, e fugindo dos credores. Com isso, eles têm um início de um trajeto muito incerto, vivendo de país em país, indo de lugar para lugar, inclusive nessas suas saídas, né, mudanças de lar, mudanças de domicílio. Quando a Mary Shelley fica grávida do seu parceiro, a sua primeira gravidez, perde o bebê numa dessas mudanças, dessas instabilidades dentro do plano da vida deles, e viria a perder mais na frente outros dois filhos, outros dois bebês com 2 abortos. E enquanto isso, apesar dessa instabilidade, dessas mudanças de ambiente, a Mary começa a frequentar círculos literários. O B.C. Shelley, naquela época, é apresentado ao Lord Byron. Lord Byron era um outro bad boy da época, se fôssemos chamar com o termo de hoje. Tanto o B.C. Shelley como o Lord Byron eram poetas românticos de uma geração ali do final do século XVIII para o início do século XIX, ou melhor dizendo, 18 para o XIX, e passam a chamar a atenção das grandes editoras. O Byron já era, quando conhece o Shelley, esse Shelley já era um escritor de renome na Inglaterra, já era muito lido e, de certa forma, venerado pelos seus pares, pelo público. E com o início dessa amizade, começa também a se formar um grupo de pessoas que iria influenciar diretamente toda a vida literária da Mary Shelley, inclusive no sentido da sua criação, porque
quando o parceiro dela conhece o Lord Byron, ele também, por extensão, leva ela a esse círculo, juntamente com sua irmã, que acompanhava, né, que os acompanhava para todos os lugares em que eles iam, já que eles fugiram de casa para viver juntos, né, fugiram da casa do pai. O Percy Shelley tirou a Mary da casa do pai na Inglaterra, em Londres, e começaram a perambular por vários lugares. Pois bem, quando essa dupla explosiva se conhece, o Lord Byron e o Percy Shelley, o futuro marido da Mary, eles começam a trocar experiências de todos os sentidos, inclusive do amor livre, com drogas, coisa que talvez a Mary não tenha se envolvido, mas o Percy Shelley e o Lord Byron exageraram. Até que numa certa ocasião, quando eles decidem passar uma temporada à beira de um lago em Genebra, na Suíça, numa propriedade alugada pelo Lord Byron, que os convida para ir para lá, e ficam juntos durante um bom tempo, vários dias ali, vivendo tão somente de festas regadas a vinho, a comida, a conversas intermináveis, noitadas, a drogas utilizadas pelo Byron e pelo Percy Shelley, e a Mary Shelley, dentro daquele contexto, né, já tendo perdido o primeiro filho, passa a viver a sua transição da adolescência para a maturidade, inclusive para a maturidade literária, pois naquele verão, daquele momento ali da sua vida, é quando ela passará a escrever de fato a sua obra mais conhecida, que viria a se chamar Frankenstein ou Moderno Prometeu. Frankenstein, o Moderno Prometeu, começa, eu tenho um dos seus capítulos escritos aí nessa passagem pela Suíça, na residência locada pelo Lord Byron, quando em determinado momento o Byron resolve promover um concurso de contos entre os quatro, e aí eu coloco mais o William Polidori, que era um médico que ministrava as drogas que o Lord Byron fazia uso, e que também tinha um pendor, tinha uma tendência para escritor, tentava lançar-se no mercado como escritor, e fazia parte desse grupo que lá estava juntamente com a também meia-irmã da Mary Shelley. Pois bem, então numa determinada noite, quando eles já estavam um pouco saturados de ficar ali dentro, e 4 dias de chuva os impedia de sair, né, porque foi uma época que houve um problema, uma mudança no tempo que provocou longos dias de chuva, e o Byron propõe que eles realizassem um pequeno concurso onde quem escrevesse o melhor conto sobre terror, sobre suspense, enfim, seria vencedor, sairia, enfim. E pelo menos era a atividade para passar aquele tempo. E eles começam a escrever, e a Mary Shelley tem aí um estalo, porque na verdade ela já vinha há um bom tempo anotando, fazendo alguns escritos em cima de vivências literárias e vivências existenciais ao lado do Percy Shelley, dessa vida conturbada, cheia de amor, paixão e drama, com perdas de filhos, com mudanças de lar, com incertezas dado à traição do marido, porque ele, assim como ela, em parte, e a mãe, a falecida mãe, a Mary Wollstonecraft, pregavam um amor livre, e portanto não haveria de existir um laço matrimonial entre os dois até aquela altura. Ela ainda não tinha sequer 18 anos, 19, e ele ainda muito jovem, porém com 5 anos a mais que ela. Nesse momento ela começa a extravasar todas essas angústias para o papel, e
rabisca de alguma forma a partir das referências e da influência da leitura que fazia na casa do seu pai, dos livros de contos de fantasmas, de contos de horror, né, que era um gênero que ela gostava muito já naquela época, de algumas histórias nesse viés. Ela dá início à história do nascimento do monstro. Então ela vai parir esse monstro literário que é o Frankenstein. Na verdade, Victor Frankenstein é o nome do personagem cientista que cria o monstro, retirando esse monstro da vida, da morte para o renascimento, a partir do uso da ciência. E Mary Shelley vai fazer isso, né, dando o nome de um novo Prometeu. O novo Prometeu tem, que era o subtítulo, né, da obra Frankenstein, tem uma ligação com a mitologia, porque o Prometeu, lá na mitologia grega, era aquele que roubava o fogo dos deuses, portanto ele ia brincar de ser Deus, né? O Frankenstein, e na verdade a sua criadora Mary Shelley também brinca de ser Deus, dando origem a um monstro que não tem nome, na verdade, e que é criado como um objeto de uma nova ciência. Uma outra característica que eu gostaria de destacar para vocês, amigos e amigas que estão me acompanhando nesse vídeo até agora, não se esqueçam de dar o like, era que a Mary Shelley gostava muito de ciência, ela lia muito e chamava a atenção naquele momento de revolução industrial e início de um período de crescimento das metodologias científicas e nascimento de várias ciências, sobretudo a biologia, a química e a medicina, e levada por alguns contatos, inclusive com William Polidori, que era um membro dessa gangue, desse grupo que integrava, que andava com ela, junto com seu marido e com o Lord Byron. Ela foi influenciada por isso para criar a ideia desse monstro que era fruto de uma experiência científica, com o uso do galvanismo, que era uma técnica, um procedimento teórico, metodológico de uma ciência nascente que unia alguns elementos da química com elementos da eletricidade, ou seja, a partir de experimentos que foram realizados à época com sapos e às vezes até em alguns planos com cadáveres humanos, alguns cientistas começaram a desenvolver e descobriram que a musculatura desses seres, desses entes já mortos, eram se estimuladas da maneira certa, no meio líquido e com uma carga de eletricidade com dois elementos metálicos, poderiam fazer surgir ali um movimento involuntário daquele ser que estava morto. Então, a partir dessa conexão de ideias entre literatura, imaginação criativa e ciência nascente do século XIX, a Mary Shelley constrói a personagem Victor Frankenstein, que era um jovem médico ou aspirante a médico que trabalhava nos porões lá da sua casa para tirar da morte e trazer à vida um ser humano a partir da montagem desse corpo com restos, com pedaços. E a Mary Shelley, nesse encontro, e aí nós vamos voltar para o concurso que o Lord Byron propôs, ela começa a escrever, na verdade, o conto que ela termina e que é por eles tido como, de fato, um excelente conto, era um dos capítulos do seu futuro livro Frankenstein. Por sinal, o capítulo no qual o Frankenstein vem ao mundo, ou melhor dizendo, o monstro criado pelo Victor Frankenstein vem ao mundo. Essa é uma curiosidade da carreira da Mary Shelley. Enfim, mas depois daí eles voltam e o Lord Byron e o próprio marido viram naquela experiência literária, naquela escrita criativa, criada a partir de um dia de tédio, 4 dias de muita chuva na Escócia. Eles voltam para a Inglaterra e depois começam um périplo por vários países da Europa, sobretudo uma grande temporada na Itália, onde inclusive o marido da Shelley, o Percy Shelley, morreria numa viagem de barco, quando o barco em que ele vinha afunda, e ela fica durante muito tempo
depressiva, dada a descoberta do falecimento do marido. Dias depois, quando o corpo dele é encontrado às margens de um lago, enfim, ou às margens de uma cidade na Itália, para onde eles foram, nessa vida quase que de ciganos, né, da literatura. A partir daí ela tem que, de fato, desenvolver a sua profissão, já que ela optou, junto com o marido poeta, a viverem apenas da literatura, mas com um círculo de amigos, né, em torno, que eram pessoas que iriam, de alguma forma, apoiar essa trajetória da Mary Shelley para que ela se tornasse uma escritora de fato. Voltando um pouco antes, quando a Mary Shelley termina de escrever o Frankenstein, ou seja, o livro todo, na volta dela desse momento aí de epifania lá na Escócia, ela volta, o marido ainda vivo, obviamente, antes desse incidente da morte, e ela termina, mostra para ele a obra, ele lê e acha aquilo maravilhoso, inclusive dizendo para ela que era algo inovador, porque era uma temática que nunca tinha sido explorada daquela maneira e com aqueles artifícios teóricos, literários e tal. Ela mistura um certo romantismo com uma linguagem até certo ponto poética, pitadas de cientificidade, e inaugura o gótico, né? Ou seja, uma temática ligada com sofrimento, com morte, com o passado, com medievalismo, com noções de ocultismo. Então, uma série de elementos que, congregados, dão origem a um novo gênero, do qual a Mary aparece como uma das fundadoras. Então, a partir daí, e notando que aquela obra teria qualidade, o Percy Shelley, o marido, o companheiro da Mary, pede que ela procure o seu editor, e ela vai lá e o editor não acredita que ela havia escrito aquela obra. Pensa que era uma produção do marido, do seu marido poeta. E ela briga com ele, dado aquele preconceito da época, né? E ele nega-se a publicar e impõe uma série de condições, de dificuldades. Ela, revoltadíssima, sai dali e vai procurar outras editoras, outros editores, faz um périplo e recebe negativas de um lado, de outro, como é bem comum para todos os iniciantes na literatura. Os editores não acreditam em você, e mais ainda, pelo período vitoriano, aquela moral muito rígida e aqueles preconceitos todos e costumes sociais da época, uma mulher escrever não era visto com bons olhos. Ela é negada durante todas as suas tentativas, até que em determinado momento alguém condiciona a publicação do livro Frankenstein a que o Percy Shelley, o poeta, marido da Mary Shelley, fizesse a apresentação do livro. E ocorre que quando o livro sai, ele sai com a autoria dada ao Percy Shelley e não a Mary Shelley, o que deixa ela, por sinal, bastante revoltada. Contudo, essa grande injustiça virá a ser corrigida na segunda e na terceira edições, a partir do momento que o próprio marido diz não só ao pai da Mary, a quem a obra é dedicada, e ao círculo de escritores da Londres daquele tempo, né, quando a obra sai, no ano de 1818, né, quando é lançado Frankenstein, ou o moderno Prometeu, e as pessoas de fato descobrem que a criação daquele monstro e daquele gênero que surgia era obra da criatividade da Mary Shelley, que era uma menina muito inteligente e que estava, de certa forma, fadada a ser uma escritora dada à estirpe dos seus pais, né? O pai e a mãe famosos. Portanto, meus amigos, essa é a criação do monstro. Então a Mary Shelley para esse monstro e cria um novo gênero. E a partir dali ela vai começar a ser de fato respeitada pelos ingleses,
e pelos editores, inclusive pelo público, como tendo sido criadora dessa obra, que é importante porque, como eu já falei várias vezes, ela define características de um gênero ou de um subgênero para alguns, que é esse terror, né, essa ficção aí gótica, a literatura gótica, e dá de fato início a uma carreira de escritora. Ela vai escrever peças de teatro, alguns poemas, vai escrever contos, vai escrever outros tantos romances históricos, romances até futurísticos. E inclusive dentre esses, e os seus estudiosos apontam, um romance chamado The Last Man, que também inaugura um gênero de ficção utópica, quando ela o lança um pouco mais à frente. Ele é lançado depois do Frankenstein, é uma obra que vai sair já ali no meio, praticamente, um pouco mais, ou quase meados do século XIX, chamado The Last Man, ou seja, o último homem, que ela traz nessa história, que é uma ficção, a ideia de um vírus que se propaga pela humanidade e que destrói a humanidade no século XXI. Olha só, isso lembra alguma coisa para vocês? Então, Mary Shelley 2 vezes inaugura gêneros. Ela inaugura com a literatura gótica, quando cria Frankenstein, e ela inaugura uma literatura utópica mais na frente, uma ficção, com The Last Man, que para os seus estudiosos é a sua melhor obra. I feel a frustration, a constant whisper that I am no closer to achieving my dreams. Who is that? That's Shelley. Beautiful, isn't he? Just how old are you then? Old enough to know why you are asking. I'm 16. When I met you, I felt alive. Come away with me. Are you really involved with that whoremonger? I have a fire in my soul, and I will no longer allow you or anyone else to contain it. Who amongst you has ever wondered if the dead could return to life? Is that really possible? Reanimation. We've been invited to Geneva by Lord Byron. Would you like to join me in the parlour, Miss Goldwyn? I have no quarrel with you becoming lovers. Do you wish to be with someone else? I no longer see the world and its works as they before appeared to me, and men appear to me as monsters. We are each to write a ghost story. It's a competition. The woman is not intelligent enough to form ideas of her own. What's wrong with you? You, Miss Goldwyn, have the chance to prove me wrong. Don't you recognize Victor Frankenstein? This is no ghost story. It chilled me to the bone. You must get your story published, Mary. Curious subject matter for a young lady. Are you suggesting the work belongs to Mr. Shelley? It is my story. And you dare question a woman's ability to experience loss, betrayal, death. If I had not learned to fight through the anguish, I would not have found this voice. My choice has made me who I am, and I regret nothing. Então, amigos e amigas, nós temos que a Mary Shelley foi uma escritora que teve na sua vida uma série de relacionamentos com literatos, com gente da literatura, das letras, da política, da filosofia, enfim, com artistas, a partir da sua relação com Percy Shelley, seu marido, que falece bem jovem, assim como Lord Byron, que também foi alguém que teve parte nesse grupo de pessoas mais próximas com as quais ela conviveu durante boa parte da sua vida, uma espécie de laboratório para tudo aquilo que ela criou. Era uma jovem escritora. Quando começou a escrever as suas obras mais importantes, no caso Frankenstein, até Frankenstein ela não tinha praticamente lançado nada, ela não era conhecida, e logo no seu primeiro romance, depois de um grande período, vamos dizer, de amadurecimento, mas um amadurecimento precoce, a partir da tutoria do seu pai, William Goodwin, que era um filósofo
austero, mas que tinha ideias, até certo ponto, anarquistas, revolucionárias, liberais, republicanas, e que de sua mãe, né, a influência da mãe que ela não conheceu, mas que trazia consigo o tempo todo, da Mary Wollstonecraft, a Mary Shelley dá esse salto muito rápido ao construir, a partir de resquícios e de fatos vividos na relação conturbada com o bad boy, com o garoto mau ali, que era o seu parceiro, e com as influências que lhe eram próximas, uma obra genuinamente que trazia algo diferente, que era o Frankenstein, e posteriormente outras obras, tanto que ela escreveu para teatro, ela escreveu contos, romances, escreveu para literatura, narrativas de viagem, né, pelas muitas viagens que ela fez pela Europa toda com o marido e com a sua trupe, né, com os relacionamentos que ela teve, pessoas que dela aproximaram-se a partir do momento em que ela teve ao lado um poeta conhecido, e isso tudo eu acho que povoou a imaginação dessa menina, que era muito dedicada ao que fazia, no caso essa vida com a literatura, e as influências, obviamente, dos poetas e dos autores que ela leu, da preparação que teve do pai, que era também um homem que trabalhava com uma livraria, tinha livros, e ela vivia ali em meio àqueles livros, deu lugar a uma pessoa que não foi uma boa mãe, assim como o seu parceiro não foi um bom pai, de fato não foi o melhor que ela pôde fazer, não foi ser mãe, não foi talhada, não nasceu para ser mãe, porém deu à luz um monstro, né? Um monstro grandioso, que foi um personagem principal, Frankenstein, Victor Frankenstein, a criatura que é o objeto dessa aplicação da ciência, que ali é caracterizada com o momento de a criação do monstro, e com a criação de um gênero, como já havia dito anteriormente, é o gênero da literatura gótica, né? um subgênero, uma linha, com elementos de biografia. Então ela tem muito essa questão de confundir a vida com a biografia. Sua vida, ela tangencia as suas criações literárias, tanto é que aqueles que estudam a obra da Mary Wollstonecraft Shelley encontram em personagens de outros livros, apenas com nomes trocados, características marcantes do seu marido, por exemplo. Inclusive a própria obra Frankenstein, ela tem uma ligação muito profunda com a existência da Mary, porque a Mary perde vários filhos. O primeiro deixa ela numa crise terrível de depressão, porque viveu 2 meses só e morre assim quando ela estava dormindo, acorda, vai ver o menino no berço e a criança estava morta, e aquilo vai marcá-la, assim com a perda da mãe, né? A mãe que ela não conheceu, morre 10 dias depois de tê-la, do parto, e isso ela de alguma forma transfigura na sua obra, quando nas mãos de Victor Frankenstein tenta tirar da morte para a vida, brincar de Deus, daí a questão do Prometeu, né? Prometeu, o que rouba o fogo dos deuses, portanto é o homem e a ciência brincando de dar vida a seres inanimados, seres mortos, seres humanos que não eram mais. Faz com que Shelley, de alguma forma, povoada por sonhos que tinha e por pesadelos todas as noites, ou muitas vezes, onde sonhava que o filho perdido retornava, estava vivo, e que ela o criava, transfigura, leva isso daí, espelha isso na obra Frankenstein, tentando também trazer dos mortos para a vida, dar de novo a luz. E ela cria uma obra que é referência até hoje, que é o
Frankenstein, e depois vai criar The Last Man, como também já falei aqui anteriormente, que é um outro parto literário, uma outra nova experiência que mistura esse mix de romantismo, lirismo, poesia e toques trazidos do galvanismo, trazidos da ciência nascente, de um certo positivismo e de uma racionalidade que era representada pela ciência, pela capacidade humana de criar, e a sua literatura de alguma forma espelha isso, sobretudo nas duas obras que eu indico aqui. Frankenstein, o Moderno Prometeu, de 1818, primeira obra logo de saída. Mary Shelley já traz ao mundo a sua maior produção, talvez uma grande produção, e depois The Last Man mais lá na frente. Obviamente, se vocês forem pesquisar, ela tem outras obras históricas, literatura de narrativas de viagem, e enfim, mas essas duas são as que eu recomendo a leitura, Frankenstein e The Last Man, que futuramente espero trazer aqui para vocês também com uma resenha. Então, queridos amigos e amigas, a Mary Shelley foi a homenageada deste vídeo com Frankenstein, com sua vida e sua obra. Aqui sim é sua vida e sua obra confundindo-se. Não é apenas uma questão de mera retórica. Mary Shelley foi uma mulher que viveu a literatura intensamente e que sofreu por causa da literatura intensamente. Morre aos 53 anos com um câncer no cérebro. Seu marido morreu com 29 anos num naufrágio de um barco quando vinha numa viagem da Itália, quando eles moravam na Itália, e o barco naufraga e o corpo dele é encontrado depois de alguns dias na beira, lá na costa de um lago, enfim. E a partir dessas experiências todas que ela vai levar para o resto da vida, inclusive com a valorização, a tentativa de manutenção do legado do marido, com muita coisa que ele deixa, com cartas, com poemas inéditos, e ela vai sendo no mesmo tempo uma mantenedora do Percy Shelley, e enquanto consolida uma posição de uma escritora que teve um papel importante de trazer ao mundo essas obras, muito jovem ainda, a partir de experiências que marcaram decisivamente o que ela tornou-se enquanto escritora. Então, meus amigos, para finalizar, espero que vocês deixem seus likes, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo, falem nas redes sociais, procurem lá, nos sigam. Vou trazer mais coisas em breve, outras obras para a gente comentar aqui, outros autores que eu reputo importantes para a literatura mundial. E como sugestão para vocês, alguns filmes que vocês devem procurar, inclusive o filme de 2018, Mary Shelley, que é uma produção cinematográfica recente, que traz uma produção da Luxemburgo, Inglaterra, enfim, são vários países, tem uma direção muito boa, e um filme que não foge, não deturpa tanto elementos da vida da Mary Shelley, que mostra um recorte temporal que vai desde a sua juventude até o momento que ela lança a sua primeira obra, Frankenstein. Então vale a pena ler a obra e vale a pena assistir esse filme. Tem outros também, vocês podem buscar os anteriores filmes que são adaptações da obra Frankenstein. Vocês têm um Frankenstein com Kenneth Branagh, que é muito bom, que vale ser visto, dentre outros que estão facilmente acessíveis no YouTube, ou mesmo em outros canais, em outras plataformas de streaming. Devo deixar aqui abaixo também do vídeo o link para esse filme que sugiro que assistam, que é belíssimo e que mostra para vocês um pouquinho só de uma vida intensamente sofrida, intensamente rica
mergulhada na literatura, na paixão pela escrita. Fico por aqui, até a próxima.